Nacional das Livrarias. Já está aqui, vamos puxar para o nosso telão, palestra de abertura com o presidente José Sarney. O mais, como eu disse aqui na abertura, o mais longevo político brasileiro, decano da Academia Brasileira de Letras, uma pessoa que tem um trabalho incansável também com relação ao nosso mercado, que é o mercado de livros. Então, vamos à palestra de abertura com o presidente José Sarney. Senhor Marcos Teles, presidente da Associação Nacional das Livrarias. Senhoras e senhores devotos do livro, que aqui estão presentes e prestigiam essa 30ª Convenção Nacional de Livrarias, promovidas pela ANL, entidade fundada em 78, cuja autoridade, nos seus 44 anos de existência, contabiliza grandes iniciativas em defesa do livro e sua difusão. Quando eu nasci, Deus deu-me o maior dos amigos que ele podia dar, o livro, fiel, que me acompanha a todos os momentos, que me deu acesso à educação, ao conhecimento e às descobertas da humanidade. Dele vem minha fidelidade à cultura. Há 200.000 anos surgiu a linguagem humana, que não se sabe bem como surgiu, mas transformou profundamente a sociedade. Fez-se a revolução humana pela linguagem ao longo do tempo, chegamos a tornar eternos os nossos pensamentos através da palavra escrita que possibilitou o livro. O livro de Gutenberg, o nosso livro de papel, impresso com tinta, muitas vezes eu tenho dito e repito, é a maior invenção tecnológica da humanidade. Como a colher, a tesoura, o martelo, a roda, uma vez inventado, não pode ser melhorado. Esta frase não é minha, é de Humberto Eco. O livro é singular criação, fonte de decisão de conhecimento. Não precisa de energia. Pode ser levado a qualquer lugar. Pode ser lido em qualquer situação. Ele cai, não quebra, não precisa de conserto. O modelo é perfeito. Não precisa de modificação. Pode ser feito em 1.000 variedades. Mais bonito ou mais feio. Mais barato ou caro. De luxo ou de bolso. Em tiragem limitada ou em milhões de exemplares. Em chinês, russo, norueguês, basco, espanhol, português, em qualquer língua. Saber ler e ler o livro é a mais básica das necessidades. A estrutura românica do conhecimento que atravessa a Idade Média, tendo a criação da universidade como um elemento decisivo, encontrava seu limite na capacidade de reprodução da palavra escrita. A proliferação de copistas tinha um certo limite. A imprensa mudou esse paradigma. O papel era o primeiro aporte tecnológico. De origem antiga, na China, por exemplo, foi encontrada uma mensagem escrita em papel no século VIII a.C. Mas só no século VIII, depois de Cristo,
começou a ser difundido no Ocidente pela conquista árabe. Do século XII ao XV, se expandiu na Europa e começou a ser usado no dia a dia. Parecia incompatível com o livro. Ele duraria apenas 200 anos o papel, comparado aos 1000 anos do pergaminho. Mas a reprodução de páginas gravadas, inclusive aos milhões, os títulos de indulgências vendidas pelas igrejas, se tornou cada vez mais comum. Moço, vi a minha vida se dividir entre a vocação e o destino. Este era a política, o destino, a literatura, a minha vocação. Como escritor, escrevi 123 títulos, entre romances, contos, discursos e ensaios, em 168 edições, algumas delas traduzidas em 12 línguas. E me honra muito ser inscrito no Coleção Folio. Criei o Ministério da Educação. Logo que cheguei ao Senado, aos 50 anos atrás, apresentei o primeiro projeto de incentivos fiscais para a cultura. Deixei o Senado para assumir a vice-presidência da República. E no meu discurso, o meu discurso de despedida foi reapresentar o projeto de incentivo à cultura que pude vê-lo aprovado e, como presidente, o sancionei. Virou a Lei Sarney, revogada e reeditada com o nome de Lei Rouanet, sendo a Lei Sarney. Eu sustentava e sustento que não há no mundo exemplo de grande potência econômica, militar, que não seja também uma potência cultural. A sociedade industrial, ela gera valores materiais, não gera valores espirituais. É dirigida no sentido dos bens materiais, jamais dos bens de natureza cultural. É tarefa, portanto, do Estado inserir a cultura dentro do processo dessa sociedade industrial que nós vivemos. Como presidente da República, viu quanta cultura era colocada em segundo lugar. Para a área econômica do governo, a primeira coisa na lista de cortes, vinda como desnecessária, era a cultura. Eu disse, a partir de agora, não se cortava um vintém de que fosse necessário para a cultura. Ao contrário, nós teríamos que investir no setor cultural. A política de incentivos, a cultura, foi uma mudança de visão, porque deixamos de ter o Ministério da Educação e Cultura fazendo um mero assistencialismo. Lutei muito para que não houvesse a evasão de cérebros, ampliando enormemente bolsas para cientistas e pesquisadores. De volta ao Senado, lutei pelo livro. Apresentei o projeto que resultou na Lei 10.753, instituindo a Política Nacional do Livro. Como por pressão da Receita Federal, o presidente Lula vetou a isenção dos impostos de importação sobre os livros. Insisti muito junto a ele da importância da questão e ele mandou zerar as alíquotas, fazendo uma pequena cerimônia no Palácio do Planalto, em que me homenageou, destacando o meu papel
na defesa do livro. Em 2005, apresentei anteprojeto do Fundo Nacional Pro Leitura. Infelizmente, embora tenha sido, como devia, rotulado de prioritário, até hoje, ele, depois de aprovado no Senado Federal, continua tramitando na Câmara dos Deputados. Na velha definição de Dostoiévski, a arte é mais necessária que o pão. O acesso ao livro é mais importante que o acesso ao pão. Ele é o instrumento que leva a cada pessoa a capacidade de participar plenamente da sociedade, a conduzir as pessoas a ter o pão e suas cestas básicas com a educação e com o livro. O livro conseguiu, apesar de todas as adversidades, e a pandemia foi uma delas, se tornar uma grande área também econômica. As livrarias se multiplicaram, os autores publicam cada vez mais. Isso não significa, no entanto, a meu ver, que o livro e a cultura não precisem de um tratamento prioritário e do apoio forte do Estado, pois o Brasil, de grandes diversidades culturais, tem amplos sonhos que passam pela cultura, que passam pela ciência e, inevitavelmente, começam no livro. Este evento é muito importante, porque defender, expor os problemas das livrarias é defender o livro num momento em que atravessa grandes ameaças, inclusive a previsão do seu desaparecimento pela entrada da era digital. Mas isso jamais acontecerá. O livro é eterno. E as livrarias constituem a sua casa. É por difusão por estas que se democratiza a cultura. Agora mesmo, dá-se isenção de impostos a partidos políticos, a condomínios, e corta-se a isenção do livro através de projeto entregue pelo ministro Paulo Guedes ao Congresso Nacional. Salvemos o livro, defendamos o livro, lutemos por ele. Nada mais precisa de incentivos e isenções do que o livro. E as livrarias. Consegui a isenção de que hoje goza e tenho a obrigação de defendê-la. Quero aproveitar esta oportunidade para proclamar minha solidariedade a esta luta das livrarias e repetir aos economistas que não há potência econômica, militar, política que não seja uma potência cultural. O Brasil não pode se desenvolver se não crescendo junto com o livro. É ele a base de tudo. E eu quero terminar estas palavras com a frase incontestável e, ao mesmo tempo, com a autoridade de Bill Gates. A internet começou com o livro e, sem ela, ela não existiria. Que as livrarias tenham cada vez mais êxito e sejam compreendidas pela sociedade como uma grande casa de difusora da cultura. Muito obrigado e que tenham um grande êxito no Congresso. Muito obrigado.